Muito bem, irmãos, obrigado pela presença de todos. O Senhor Jesus Cristo virá, em breve virá, não tardará. Por isso todos nós juntos podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o que nós temos estudado durante esses dias no Apocalipse, quando João ele traz à igreja esse conforto, porque todo aquele que serve e segue o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, pela fé nele, sabe que vai passar por muitas provações, mas o fim de tudo é a glória eterna, quando assim o Senhor Jesus nos conduzir a ela. Nós louvamos pela presença de todos, que Deus os abençoe, e nesse momento nós vamos ouvir a nossa irmã Ruth Guedes, que tem hoje contribuído conosco para o louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Foi um exemplo de amor.
participação da nossa irmã Ruth Guedes. E nesse momento nós teremos uma participação toda especial com um trio bem conhecido dos irmãos João Pedro, Aline e Juliana. Boa noite, irmãos. Vamos cantar o hino Cristo Me Ama. Eu vou tocar, a Aline e a Juliana vão cantar. Bênção, poder ver os meninos aí participando do culto, da adoração ao nome do nosso Deus. Nos alegramos bastante com tudo isso. Que Deus continue abençoando ricamente a eles. Os irmãos estão com o áudio bom? Tá muito baixo? Né? Melhorou alguma coisa? Se não, eu peço para eles cantarem de novo, se estiver muito baixo. Né? Melhorou? Clícia, melhorou, Clícia? O áudio? Eu estou aguardando aí a resposta de algum irmão para saber se o áudio tá melhorando, se está melhor o áudio. Tá baixo ainda? Ainda tá baixo, Betânia? É? Aqui tá normal? É? Eu não consigo saber, né? É. Só um minuto, pede um minuto. Tá. Dá pra retomar. Oi? Dá pra retomar, só pede um minuto aí, rapidinho. Dá pra retomar. Dá pra retomar, só sair rapidinho, dá pra retomar a live. Do teu celular o áudio tá um pouco baixo, né? Normal, em alguns está normal e outros estão baixo, né? Então, mas dá para ouvir bem? O João Pedro está dizendo aqui que dá para retomar, né? Voltar e retomar. Melhorou? Melhorou, o Nilson está dizendo que melhorou, né? Então eu acredito que melhorou para os irmãos, né? Vocês querem que o João Pedro e a Aline cantem de novo? Né? Desde ontem que está baixo? A gente tem que ver o que está acontecendo aí, né? Em relação a isso. Ok.
alguns celulares. Mas nós vamos ouvir de novo os meninos, né? Nós vamos ouvir de novo os meninos para cantar depois, né? Então ficar o que? Nervosos, né? E tudo mais, né? Tá, então vamos continuar. Nós vamos nesse momento então ouvir mais um louvor da irmã Paula, e os irmãos podem, a irmã Paula Torres vai estar louvando ao Senhor, né? Passou para ti? Hã? Vou passar agora. Vai, já estão prontos? Então os meninos vão cantar agora. Vamos lá, bem alto. Fala mais alto, canta mais alto. Vamos cantar novamente o hino Cristo Me Ama. Eu acredito que em alguns aparelhos o volume está mais baixo, em outros está normal, né? No aparelho eu estou fazendo no celular do João Pedro, né? Então no meu está normal, no da Ana já está baixo. Eu espero que aumentando o volume da minha voz ajude aí bastante, né? Nessa situação aí. Nós vamos ouvir também agora, e agradeço aos meninos pela coragem e ousadia de poder estarem aqui para servirem ao Senhor com as suas vozes. Mas nós vamos ouvir ainda a participação da irmã Paula Torres, a irmã Paula Torres que também tem contribuído bastante com os cultos, e eu agradeço pela vida dela, a Deus, né? O irmão Guedes aí sempre apoiando com os meninos, e vamos ouvir esse louvor na voz da nossa irmã Paula Torres. Qualquer dificuldade no áudio, alguma coisa, os irmãos avisem. Para certas coisas e não vou justificar, porque o sol não brilhou nesse dia tão importante para você, meu velho amigo. É doer.
E aí no Janauacá, como é que está em Manaus? Está bom o áudio? Porque lá em São José dos Campos, o Cacá disse que está bom. Que bênção, né? Em outros lugares não está tão bom assim. Mas agradeço pela irmã Paula Torres, pela participação dela, que Deus a abençoe ricamente. Foi um louvor que ajudou muito a Ana, num momento bem difícil que ela passou recentemente, e que Deus continue a abençoar a irmã com a sua voz e também a abençoar outros irmãos e outras irmãs. Quero dizer aos irmãos, tem algumas notícias aqui, logo após estarei orando ao Senhor, né? Espero que os irmãos estejam me ouvindo muito bem, mas estamos para agradecer ao nosso Deus pela alta que o nosso irmão, o pastor Alfredo, lá em Manaus, ele recebeu na manhã desse dia. Nós louvamos a Deus porque o pastor Alfredo, depois de mais de 2 semanas internado, conseguiu vencer a Covid, e nós louvamos a Deus pela vida dele, do pastor Alfredo. O pastor Adriano também está bem melhor, o restante da família, nós glorificamos a Deus por isso, né? Por outro lado, eu queria ainda pedir oração em favor, irmãos, da mãe do nosso irmão Cassiano que recentemente, né, anteontem, perdeu o seu pai, já foi confirmado o diagnóstico da Covid, e o seu pai então veio a falecer depois de passar uma noite apenas internado. E o irmão Cassiano agora luta com a sua mãe, né? A sua irmã também está, a Cláudia, mas ele luta com a sua mãe. A sua mãe foi internada agora no final da tarde para a noite. A irmã Maria, os irmãos estejam orando pela irmã Maria, para que a irmã Maria ela possa se restabelecer e o irmão Cassiano possa ainda estar com a sua mamãe. Lembrando que amanhã é um dia muito especial para todas as mães, e creio que todos os filhos têm essa pretensão, né? Nós sabemos que diante da situação que nós vivemos, alguns já tiveram a perda de suas mães. Certamente será um momento não tão brilhante como deveria ser, mas oremos pela irmã Maria, a mãe do nosso irmão Cassiano, que está internada com cuidados no pulmão. O pulmão está bem comprometido da irmã Maria. Eu peço também pelo um amigo nosso, também irmão em Cristo, o Denis. O Denis, ele trabalha lá na Harley. Os acrianos aqui sabem que tem a loja Harley, que vende instrumentos, e a igreja sempre está adquirindo instrumentos ali na loja Harley. E o irmão Denis, que é o gerente da loja, ele também está com os pulmões muito comprometidos. Ele também está internado, ele está na expectativa da vaga de uma UTI para poder ser transferido da enfermaria. Então os irmãos estejam orando também pelo nosso irmão Denis. E temos ainda notícias do Davi, filho do pastor Macilo, o bebê de 7 meses, que está aí lutando contra um tumor no cérebro, né? Aí aquele tumor, ele foi feita uma pequena cirurgia, um procedimento na cabeça do Davi, para poder então instalar ali um dreno e coletar também o líquido para fazer a biópsia. Só que o pastor, depois de ter procurado vários lugares que fizesse essa análise não é feita aqui, ela é feita fora daqui, em outro estado, e não teria como realizar agora esses dias essa análise. Só terça-feira é que vai haver voo disponível para levar a coleta desse exame. Como não se pode esperar muito tempo a coleta que já foi feita ontem, então será necessário a médica fazer uma outra coleta, a cirurgiã fazer uma outra coleta desse líquido do crânio dele na terça-feira, e logo em seguida ser encaminhado para o aeroporto. Então esperar aí por volta de uns 5 dias aproximadamente, para que então venha o resultado, para depois desse resultado saber qual é o procedimento que deve ser tomado. Se primeiro tratamento de medicação, depois cirurgia, ou se imediatamente cirurgia. Mas os irmãos estejam orando pelo pastor Macilo, pela missionária Andressa, pelo pequeno Davi e também pelo Natan. Natan também é filho do pastor Macilo, que nessa situação toda precisa também de cuidados e de atenção.
E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aí tentar fazer um culto especial aí para o Dia das Mães. Eu acredito que a Escola Bíblica Dominical Infantil será muito especial para todas as mães, e nós faremos essa homenagem. É digno que as mães recebam essa homenagem, né? Por mais que as mães, algumas já tenham partido, ainda assim o valor que tem de cada uma delas continua marcado no coração de cada filho, e eu acredito que todos têm muito a agradecer por suas mães. E tenho certeza que amanhã será um tempo em ação de graças por cada uma delas. E, irmãos, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, nossas famílias, não esquecendo daqueles que eu não citei, tá? Que nós temos orado, como a dona Helena, né? Outros irmãos e irmãs que já temos citado aqui, que os irmãos devem continuar em oração, mas sempre procurando acrescentar e também agradecer por aqueles que já receberam melhor. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar servindo ao Senhor nesse momento, através deste culto, e engrandecemos o Teu nome e damos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Glorificamos a Ti, ó Deus, porque Tu és Deus bondoso, Deus maravilhoso, Deus misericordioso e gracioso, para com a Tua igreja, para com todos aqueles que Te temem e que Te buscam. Esteja abençoando ricamente cada irmão, cada irmã que se faz parte deste culto, ó Deus. Engrandece, glorifica o Teu nome na vida de cada um, no lar de cada um, ó Pai. Colocamos diante do Teu altar, de modo muito especial, a vida da irmã Maria, que está internada, como o Denis também está internado. Que o Senhor esteja cuidando deles, ó Pai, eles que estão com a Covid. O nosso irmão Davi, o filho do pastor Marcilo, também está internado com esse tumor. Que o Senhor esteja cuidando deles, suprindo as suas necessidades, abrindo as portas para um tratamento avançado, que eles consigam, ó Deus, vencer essas enfermidades. Nós sabemos, ó Pai, que cada um na sua luta, dentro da sua fragilidade, e nós sabemos, ó Pai, que nós precisamos ir muito do Teu cuidado, pois a palavra do Senhor tem dito que é o Senhor quem sara. O Senhor é quem sara. E por isso, ó Deus, nós oramos a Ti, nós intercedemos a Ti, porque tudo está no Teu controle, tudo está nas Tuas mãos. É o Senhor que tem, ó Deus, a chave da vida, a chave da morte. Está nas Tuas mãos, ó Deus, e nós só temos a Te agradecer. E quando o Senhor permite que alguém seja curado, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. E quando o Senhor permite que alguém parta para a eternidade, nós continuamos a Te louvar também, pois o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, e o Senhor sempre saberá o que é melhor para as nossas vidas, mesmo em detrimento à nossa vontade. E nós estamos aqui, ó Pai, para termos experiências com o Senhor e podermos proclamar o nome do Senhor, sabendo que em Jesus Cristo, Teu Filho, nós temos a vida eterna, a salvação das nossas almas e a esperança da glória. E por isso nós estamos cientes, ó Deus, e confiantes que nada de mal poderá nos acontecer, porque ainda que morramos, isso será apenas a partida para a glória eterna. E não há nada melhor, segundo Paulo, do que estarmos na presença do Senhor. É incomparavelmente melhor nós estarmos na Tua presença no reino eterno. Por isso, ó Deus, esteja nos confortando, nos consolando, também nos trazendo muita esperança e alegria, porque nós sabemos que em Cristo a nossa alegria deve ser permanente, porque temos, ó Deus, a certeza da vitória. Continua nos ensinando a Tua palavra, continua através do Teu Espírito nos iluminando para compreendermos os mistérios, os segredos da Tua palavra. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus é que nós oramos agradecidos. E também louvamos ao Senhor pela vida do pastor Alfredo, que recebeu alta. Nós Te glorificamos por isso, nós Te exaltamos por essa vitória dada ao Teu servo. Junto à sua família, a irmã Sebastiana, a irmã Tâmara, o irmão Adriano, o pastor, e também o Arthur. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Espero, irmãos, que o áudio esteja melhor, né? Eu espero que o áudio esteja melhor. A irmã Andréia está dizendo que o neto do nosso irmão Cacá está com a Covid, mas graças a Deus está melhor. Ela está mandando agora essa mensagem aqui, a irmã Andréia, né? Então, irmão Cacá,
aí fique tranquilo aí, o João Vitor está, graças a Deus, melhor. As crianças, que diante de Deus é o reino dos céus, né, tem tido um impacto bem menor em relação à Covid, né? Então nós louvamos a Deus por isso, até tranquiliza bastante as nossas vidas em relação a isso. Eu vou me aproximar o máximo possível aqui do microfone do celular para ver se melhora, né? Para ver se melhora. Né? Então, irmãos, vou até pedir licença aqui, João Pedro diminuir ali o atrito que nós temos ali, né? Mas eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, por favor, para Apocalipse, né? Para Apocalipse, né? Para Apocalipse, por favor, né? Apocalipse capítulo 13, né? Capítulo 13. Esse livro de Apocalipse é muito importante nós estudarmos esse livro, porque vendo o futuro traz para nós grande alento no presente. Porque nós percebemos que o que acontece agora não se compara àquilo que há de acontecer no futuro. E nós precisamos estar cientes que o nosso Deus cuida de todos aqueles que fazem parte do seu povo, são seus filhos, porque confessaram Jesus Cristo como Salvador. Esse capítulo 13, né, o capítulo 13 aqui, de modo muito especial, ele traz aqui algo que é discutido no mundo há muitos anos, até mesmo entre aqueles que não fazem parte da igreja, que é justamente sobre a pessoa do anticristo e a pessoa do falso profeta. Eles estão aqui nesse capítulo 13. E eu quero fazer aqui, irmãos, uma contraposição nesse capítulo 13. Eu vou ler o versículo 1 e os irmãos vão observar aqui, ó, do capítulo 13 de Apocalipse. Vi emergir do mar, presta atenção, do mar, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, pés de urso e boca de leão. Essa era a besta que emergiu lá do mar. No versículo 11 do mesmo capítulo 13 de Apocalipse, o João diz o seguinte: vi ainda outra besta. Ele viu outra besta, o João, emergir da terra. Essa outra agora emergiu da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Aí vai citando aqui. Então, uma das bestas veio da terra, emergiu da terra. A outra besta, ela emergiu do mar. A primeira foi do mar e a segunda foi da terra. E a gente observa que a primeira ela é muito mais forte do que a segunda besta. Agora vamos observar aqui no capítulo 10 de Apocalipse. Porque o capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12, eles estão muito interligados, esses capítulos. A gente tem que montar aí um quebra-cabeça para poder ver um cenário mais completo. É como se as cenas tivessem sido gravadas separadamente. E depois tem que juntar essas cenas para a gente poder ver o roteiro completo. Então diz aqui no capítulo 10, do capítulo 10 de Apocalipse: vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, as pernas como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão,
e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Observe no versículo 2 que esse anjo forte, ele tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões das suas próprias vozes. Eu havia dito, quando nós estudamos esse capítulo 10, que a maneira como esse anjo forte aparece, dá a entender, pelas suas especificidades, que pode ser o Senhor Jesus Cristo, pela imagem que aparece lá no capítulo 1. Alguns comentaristas dizem que não é o Senhor Jesus Cristo, mas que é um outro anjo forte. Houve já um anjo forte e esse seria um outro anjo forte. Né? E nós observamos no capítulo 12 que aparece aqui um grande anjo forte, dominando 2/3 partes das estrelas do céu, que seriam os exércitos dos anjos, lutando contra o dragão e 1/3 parte das estrelas dos céus, os anjos. Então nós observamos aqui o quê? Que há uma batalha ferrenha entre 2 anjos fortes. De um lado, o que desce do céu, né? Esse anjo do capítulo 10, que desce do céu, enviado da parte de Deus. Mas agora nós observamos no capítulo 12 que o dragão, Satanás, que também é um anjo, ele foi expulso. Ele foi expulso, já tendo uma batalha lá no céu. Ele foi expulso e não se achou mais lugar para ele. E ele foi lançado para onde? Para a terra. Ele foi lançado para a terra. E a Bíblia diz aqui no versículo 13, quando pois o dragão, 12:13, Apocalipse 12:13, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que é Israel. Então toda a intenção e a concentração da fúria do dragão é para atingir um único alvo, o povo de Deus, Israel. E quando Israel foge, ele se concentra sobre aqueles que ele chama aqui, no versículo 17, né, os restantes da sua descendência. Ou seja, aqueles que têm guardado os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente observa o Miguel de um lado, a gente observa aqui o dragão do outro. Né? Enquanto esse anjo do capítulo 10 desce do céu e coloca o seu pé sobre o mar e o outro pé sobre a terra, a gente vai observar que vai haver uma reação. Vai haver uma reação das trevas. Ou seja, à medida que a imposição do poder vem de Deus, há uma reação também que vem das trevas. E dentro dessa reação das trevas, nós vamos observar que o dragão, Satanás, o diabo, que foi expulso do céu e lançado para a terra, ele vai agora se manifestar na terra através de 2 personagens, que no capítulo 13 são intitulados de besta. A primeira besta saindo do mar e a segunda besta saindo da terra. Como eu disse para os irmãos, Deus, ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Né? E dentro das pessoas que Deus usa, nós chamamos eles de servos de Deus. Por outro lado, o diabo também, Satanás, ele usa pessoas. Né? Eles também são seus agentes. São os servos das trevas. E nós observamos aqui que ele vai tentar reagir tanto da parte do mar, como também da parte da terra, para tentar imprimir ali a sua última cartada, porque como diz o versículo 12 do capítulo 12, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Então, irmãos,
nós vamos observar que a batalha que houve no céu e que ele perdeu, ele vem para a terra e aqui ele vai transformar a terra num grande campo de batalha. Sendo que, de um lado, as nações estarão com ele, Satanás, o diabo, e Israel estará lá como seu alvo para ser atacada, desapropriada da sua terra e exterminada. Porque esse sempre foi o alvo do inimigo. Atingir os filhos de Deus. Né? Então aqui a gente observa que essa primeira besta, ela vai receber o poder do dragão. Ou seja, ela vai receber o poder de Satanás. Observe aqui novamente no versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Observe aqui o capítulo 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Então veja que ele, além do poder que ele já tem, ele amplia esse poder para esta primeira besta, que é chamada de anticristo. Será uma pessoa que terá o controle sobre a sociedade global. Certamente um político muito articulado, um político que vai exercer uma sedução tão forte, ele terá um poder de sedução tão forte, ele vai conseguir coagir de tal forma os líderes mundiais que darão a ele o poder sobre todas as nações, para que ele resolva o poder, para ele resolver os problemas que existem e que os outros líderes das nações, de modo individual, não conseguem resolver. Aí você vai lembrar de quem? Aí você vai lembrar lá do primeiro cavalo vermelho, aliás, do primeiro cavalo branco, né? Que o seu cavaleiro tem um arco e é-lhe dado uma coroa. Aí você vai lembrar daquele primeiro cavalo que aparece na abertura do primeiro selo. Então você vai fazer conexão com esse capítulo 13. E aqui, a palavra de Deus diz que ele vem com na sua cabeça nome de blasfêmia. A besta que vi, verso 2, eu estou falando um pouco mais alto ainda para ver se os irmãos que estão com o áudio baixo consigam também ouvir a mensagem. E eu estou indo com mais calma, porque essa mensagem ela exige muita concentração. A besta que vi era semelhante a leopardo. Então veja que virá com uma velocidade tremenda, porque pouco tempo lhe resta. E os irmãos sabem a velocidade que um leopardo tem quando ele imprime a sua corrida, especialmente contra o inimigo. Né? Quem assiste aí National ou Channel, essas coisas de animais aí, sabe muito bem que quando ele imprime a sua velocidade, ele chega aí a uma quilometragem muito expressiva. Então, a besta, o anticristo, esse homem que vai receber não só o poder de todos os líderes do mundo, como também receberá todo o poder de Satanás. Então veja o tamanho do poder que este homem terá. E formará um sistema tão poderoso que ele vai articular contra o povo de Deus, Israel. Pois a igreja já foi arrebatada. Então diz aqui, a besta que vi, verso 2 do capítulo 13, 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso. Ou seja, ele vem veloz e vem com toda a força. Vem com toda a força, porque se alguém tem força nesse mundo, é um urso. Não é? E ele vem com toda a força, veloz
e vem com toda a força, vem feroz. E ele também vem com uma boca como boca de leão, ou seja, com autoridade, com poder. Então, essas figuras, elas só mostram como ele virá, porque pouco tempo lhe resta. E essa será a sua última cartada. Então, essa pessoa, que será o Cristo que vai resolver o problema do mundo, em todas as suas áreas, através da política, esse Cristo que o mundo vai aceitar, esse Cristo que o mundo vai adorar, esse Cristo não é o Cristo de Deus. É o falso Cristo, é o anticristo, pois assim a palavra de Deus o denomina. E observe no versículo, ainda no versículo 2, depois de leão, e deu-lhe o dragão do capítulo 12, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Chamo de novo a sua atenção. A nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra os poderes e as potestades, contra as forças espirituais do mal, que muitas vezes estão dominando sobre as pessoas, e nós estamos lutando contra as pessoas e esquecemos o que está por trás delas. Por isso nós temos que ter os olhos espirituais aguçados, com discernimento, para saber contra o que realmente nós estamos lutando. Porque as questões não são só físicas, são principalmente espirituais. E aqui, irmãos, o que as pessoas verão é um homem, mas o que está por trás dele é toda a força das trevas. É o imperador das trevas dando todo o suporte para ele imprimir com toda a fúria, na velocidade que puder, com a força que tiver, para então exterminar tudo que vem em nome de Deus. E ele vai causar uma imitação de Deus. Ele vai querer estar como Deus, o dragão, e vai dar a impressão deste homem que virá como anticristo, como o seu Cristo. E então nós vamos ver depois uma outra personagem, que é o falso profeta. E então nós teremos o quê? O dragão, nós teremos o anticristo, nós teremos o falso profeta. Logo, ele fará uma imitação da divindade, do Deus triuno. Então nós teremos aqui a trindade satânica. Muito importante nós compreendermos isso. Então o anticristo, que virá como leopardo, rápido como leopardo, forte como urso, e poderoso, e com toda a autoridade como leão, ele recebeu o poder do dragão. O dragão deu o seu poder, o dragão deu o seu trono, e o dragão deu a sua grande autoridade. Veja isso no versículo seguinte, Aliás, ainda no versículo 2. E deu-lhe o dragão o seu poder, deu-lhe o dragão o seu trono, e deu-lhe o dragão grande autoridade. Então, irmão, irmã, veja que este que virá, ele vai ser diferente de todos. Ele vai ser distinto entre todos. E talvez por isso consiga a preeminência sobre todos os homens, ao ponto de todos os líderes mundiais confiarem a ele toda a autoridade sobre o mundo inteiro. Aí é compreensível. Então o sistema global se prepara para emergir esse homem, para que esse homem apareça. Muitas vezes mar na Bíblia também quer dizer nações. Muitas vezes mar quer dizer nações. Então dentro dessa simbologia há muitas interpretações. E ele virá das nações, pois as nações lhe darão toda essa autoridade. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças, ele tinha várias cabeças, então uma dessas cabeças foi golpeada de morte, e essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Observe,
ele vai simular aqui aquilo que já aconteceu no Calvário. Aquilo que já aconteceu no Calvário vai ser simulado no futuro. O anticristo, ele passará simuladamente pela morte e então dará a aparência de ressuscitar dentre os mortos e todos verão aquela cena, porque hoje no mundo inteiro é possível isso ser, de que quando um episódio ocorra em qualquer lugar do mundo, pela internet, todos os olhos do mundo poderão ver, e toda a terra, certamente, pelas câmeras, pelas lentes das câmeras, verão esse episódio, e ao verem ali ele morto, ou como morto, simulado, e depois sair para a vida de novo, parecendo Jesus que morreu numa sexta-feira, e que então passou 3 dias morto, ressuscitando no domingo, com grande glória. Então ele fará todo esse mecanismo, dando a entender que é o Cristo para o cumprimento das profecias, e como diz aqui a palavra de Deus, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então ele tem um poder de sedução tão grande, ele vai iludir a todos com seus artifícios, de maneira que as pessoas elas vão ficar encantadas com ele e vão aderir ao seu poder e se submeterão a tudo que ele impuser. Então, o que nós temos hoje, pelo mecanismo usado para tentar conter o avanço do vírus, isso é uma noção do que acontecerá com o anticristo na sua vinda. Hoje os governadores, os prefeitos estão tentando ao seu modo, do modo que acham melhor, diante de tudo que eles têm pesquisado, implementar um sistema de contenção. Aí fica na briga, governador, prefeito, o presidente e aquela coisa toda, metendo justiça no meio e congresso, e ninguém se entende. Então falta alguém para então poder fazer essa articulação e uma imposição sobre todos, de maneira que haja uma coordenação e todos obedeçam a ele. Mas os irmãos já percebem que já há proibições, que já há imposições, que já há arbitrariedades, e hoje, por conta do medo, nós acabamos aceitando todas essas situações, porque nós mesmos estamos confusos, porque não conhecemos o inimigo. Então, no futuro, virá algo de uma calamidade extrema, que será necessário, diante da confusão da liderança, alguém com tanta sabedoria e autoridade para impor de modo vertical, né, toda a ordem que deve ser. Tanto é que chamam até a imposição do sistema do anticristo como nova ordem mundial. Porque essa nova ordem mundial virá dessa forma, né? De uma forma impositiva. Não vai ter essa questão do diálogo, só para ele chegar no poder. Depois que chegar, não tem mais diálogo. Ele vai sair vencendo para vencer. Ele vai sair causando intriga, ele vai sair causando batalha, ele vai ficar no poder a qualquer custo e não vai mais permitir que ninguém mais o tire de lá. Então, irmãos, nós podemos ver um pequeno cenário, uma ideia do que vai acontecer no futuro, já diante da experiência que nós estamos vivendo agora. Né? Diante da experiência que nós estamos vivendo agora. Vocês estão vendo que em alguns lugares, se a pessoa sair já é presa, né? Se ela abrir o seu comércio vai ser presa, se ela tentar fazer alguma coisa assim, sem esse controle total, como agora chamaram o nome em inglês, lockdown, né? Que é o fechamento de tudo, a paralisação de tudo, só pode respirar, né? E tem que ser dentro de casa. Então a situação que nós estamos vivendo hoje é uma ideia de controle total,
que nós estamos já agora engatinhando, nós estamos já sendo preparados, e muita gente não está percebendo, mas que isso já está escrito na Bíblia, só para os irmãos estarem observando que nós estamos dando um grande passo em direção ao fim. Quando o anticristo vier, o povo já está bem mais maleável, o povo já está mais preparado, o povo já está mais sensível a ser colocado debaixo do cabresto. Pois bem, irmãos, então aqui a palavra de Deus diz, no versículo 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. Observe aqui, irmão. O dragão, Satanás, o diabo, qual é o alvo dele? De perseguição é Israel. De perseguição hoje é a igreja. De perseguição sempre é o povo de Deus. Mas o alvo mesmo do diabo é glória. Quando ele se rebelou no céu para tentar destronar o Todo-Poderoso, é porque ele queria a glória. Ele queria a glória de toda a criação. O alvo primário dele é a glória de Deus. Ele quer a glória de Deus a qualquer custo. A qualquer custo. Hoje ele tem a glória de 1/3 dos anjos. Ele tem essa glória. Hoje ele tem a glória recebida por todos aqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Porque ou está do lado de Cristo, ou está do lado do Satanás, o diabo. E todos nós já estivemos do lado de lá. Mas Jesus tem resgatado a nós para o lado de cá, para o lado dele, para fazermos parte do Filho do reino do seu amor. Colossenses 1:13. Pois bem, irmãos, pois bem. Então aqui, ó, ele é adorado, o dragão. Ele deu o seu poder à besta, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Porque no fim ia se convergir para ele. Ia se convergir para ele. Porque ele era o maioral. É ele que está imprimindo essa força, essa autoridade, esse poder. Vem dele. E se vem dele, ele foi adorado. E diz o versículo 4, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Ou seja, ele é maior do que a besta. Ele é maior do que a besta. E também adoraram a besta, porque ela será reconhecida como Cristo, ela será reconhecida como Messias, ela será reconhecida como Redentor, a besta. E por isso adorarão a ela. Então quem não adorar o Senhor Jesus Cristo, o Cristo verdadeiro, que derramou o seu sangue no Calvário e ressuscitou ao 3º dia, e muitas testemunhas o viram, presenciaram, e com ele estiveram por 40 dias até ele ser assunto aos céus. Vão adorar então a besta do diabo. Vão adorar então o Cristo do diabo, que é o anticristo diante de Deus. Quem não adorar o Cristo verdadeiro, vai adorar o Cristo falso. Quem não adorar o Cristo de Deus, vai adorar o Cristo do diabo. Veja, irmãos, que essa luta de polaridade que tanto se fala hoje no mundo político e jurídico, você não pode ficar em cima do muro, mas você tem que estar de um lado ou de outro. Sempre vai ser assim. Não tem como estar todo mundo de um lado ou todo mundo de outro. Você tem que escolher um lado. O que não pode é ficar em cima do muro. É isso que não pode. Ficar em cima do muro. Porque a Bíblia diz, Apocalipse 21:8, que os primeiros que serão lançados para dentro do lago do fogo são os covardes, aqueles que querem ficar em cima do muro. Eu creio em Deus, mas continuo no pecado. Eu continuo no pecado, mas eu vou para a igreja cultuar a Deus. Eu faço isso e aquilo, mas eu entrego meu dízimo. Sempre tentando fazer compensações para tentar agradar os dois lados. Esse aí é chamado de covarde. Vai ser o primeiro a entrar para o lago do fogo. Porque não sabe o que quer, mas na verdade não é porque não sabe o que quer. Ele sabe muito bem o que quer. É agradar os dois lados. E não dá. A Bíblia diz que não dá para agradar a dois senhores. Não dá.
tem que escolher ou um ou outro. Então sempre vai haver dois lados. Céu, inferno, Deus, Satanás, sempre vai ser. O Cristo de Deus, o Cristo do diabo, sempre vai ser assim. Então observe assim, versículo 4, né? Passando por versículo 4 ainda. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante a ela? Quem pode pelejar contra ela? Essas eram as perguntas das pessoas do mundo inteiro, achando que ela era toda poderosa, que o anticristo era todo poderoso, que agora ninguém mais podia contra ele, ninguém mais poderia intentar contra ele. Ele era autossuficiente. E assim ele foi conquistando a sua fama, e assim ele foi conquistando a sua adoração, e é assim que vai ser no futuro. Foi-lhe dada uma boca, versículo 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vou lhe dizer uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. Todas essas investidas do diabo, da maneira como está sendo aqui dita, o profeta Daniel já tinha feito esse ensaio. O profeta Daniel, muitos anos mesmo do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo, ele já estava trazendo ao mundo essas revelações. Mas o Senhor dizendo a Daniel, dizendo, olha Daniel, essa revelação não é para o teu tempo, é para o tempo do fim, é para o tempo futuro. E o Daniel não compreendeu aquilo que ele estava recebendo de revelação. João vem então e completa essa revelação, e nós fechamos a revelação e compreendemos plenamente o que vai acontecer. E a igreja precisa conhecer esses fatos, porque hoje, se a igreja vive do jeito que está vivendo, ela precisa estar alerta. E se a igreja hoje está acomodada, ela precisa despertar. Se a igreja está dormindo, ela precisa acordar. Se a igreja está mundana, ela precisa se santificar. Se a igreja não acordou ainda para consagrar-se, ela precisa se consagrar. Eu não sei se você mudou, irmão, seu hábito. Se nesse momento de pandemia você está orando mais, se você está se santificando mais, se você está consagrando mais a sua vida, se você está se alimentando mais da palavra de Deus, se você está imprimindo uma busca maior pela presença do nosso Salvador, se você mudou a sua vida, meu irmão. Porque se você não mudar diante do cenário que nós estamos vivendo, sabe quando é que a sua vida vai mudar? Nunca. Não vai mudar nunca. Não pense que quando voltar as coisas ao normal que você vai mudar, não vai não. Se você é do tipo que promete, quando vier, quando mudar, quando... Não, a mudança é agora, é hoje. O amanhã não nos pertence, o que nos pertence é o presente. Né? O passado já passou, o futuro não nos pertence. O que nos pertence é o hoje, por isso ele tem o nome de presente. É o que você tem para usar, é o seu presente, é o seu hoje. Né? Se você tem que mudar, é hoje. Se você tem que fazer, é hoje. Não tem amanhã. Não tem amanhã. Então, igreja, desperta. Porque hoje você é o alvo do inimigo. Você hoje é o alvo de Satanás. E nós precisamos estar atentos para ele não ter vantagem sobre nós em momento algum. E o Senhor Jesus já nos ensinou como nos defender. Então, aqui nós temos também a observância que ele tem prazo limitado. Ele tem prazo limitado. Lembrando lá do versículo 12 do capítulo 12, pouco tempo lhe resta. Quanto tempo? 42 meses. 1.260 dias. 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses. Então ele tem que imprimir toda a sua força. É a sua chance. É o seu momento. Se for, é agora. Então ele vai fazer de tudo por todos os meios para conseguir o que ele está tentando desde o princípio. Quando lá no céu ele imprimiu a primeira rebelião. Irmãos, a coisa é séria. A coisa é muito maior do que aquilo que nós estamos vendo, do que aquilo que nós podemos apalpar, do que as coisas materiais. A situação é muito maior. Ela está acima até da nossa compreensão. Mas nós temos a revelação para que Deus
nos dê o entendimento, a iluminação, e então chegarmos ao conhecimento destas coisas. Diz o versículo 5, né? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias. Então, quem ficar para a grande tribulação, que não quiser se converter hoje e fazer parte da igreja, você vai saber como identificar o anticristo. É um homem super poderoso, é um homem que terá o controle total sobre tudo, sobre todos, e é um homem que terá uma boca podre de arrogância e de blasfêmia, e que terá autoridade para agir 42 meses. Então, preste atenção nos anticristos que tem hoje, aqueles que têm boca de blasfêmia. Preste atenção nos anticristos que tem hoje, nos arrogantes, que querem impor sobre Deus blasfêmias, que querem desqualificar o Senhor Jesus Cristo, que querem desqualificar a nossa fé, que querem fazer com que as pessoas sejam ridicularizadas porque creem no Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, irmão, presta atenção, irmã. São agentes de Satanás, são agentes do diabo, e que pertencem ao reino das trevas, e que nós devemos estar resistindo e do lado certo, para impormos então o poder de Deus, pela palavra de Deus, que é a nossa espada. Continuemos, irmãos. Ele só tem 42 meses. Versículo 6. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, porque ele virá contra tudo que se chama Deus, né? Ele vai entrar no santuário dos judeus e vai blasfemar o santuário dos judeus. Lá no propiciatório, ele vai se assentar e ele vai ali blasfemar contra Deus, vai desfazer de Deus, vai mostrar, Deus não existe. Eu me assentei aqui na arca, eu me assentei aqui no propiciatório, eu estou no santíssimo lugar, eu estou no trono de Deus, e nada aconteceu comigo. E assim ele vai desfazer, enfraquecer a fé de muitos, e vai trazer para si a adoração de muitos. Verso 6. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, aqui, difamar o nome, difamar o tabernáculo, o templo que vai ser restaurado, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ele vai ter vitória. Ele vai ter vitória contra os santos. Ele vai vencer. Eles vão morrer, os santos, como foi na oração do 5º selo. Eles vão morrer, até se completar todos os seus irmãos que vão morrer. Sequência do versículo 6. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, autoridade sobre cada povo, autoridade sobre cada língua, autoridade sobre cada nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Irmãos, isso é sério. Vai chegar um tempo que todos vão ser religiosos. Todos, não vai ter ateu, não vai ter ateia, não vai ter nada disso. Todos vão ser religiosos, todos. Não vai ter esse negócio de laico, não. Todos vão ser religiosos, tá? Vai acabar esse negócio da laicidade. Porque a Bíblia tem dito aqui, e a palavra de Deus tem dito. Sabe o que me faz lembrar? O tempo de Roma, quando cada César era uma imagem a ser adorada, era um Deus a ser adorado, né? Cada imperador romano tinha essa peculiaridade de ser adorado, né? Isso me faz lembrar lá de Nabucodonosor, que também fez uma estátua para ele, para ser adorado. Então não é incomum entre os imperadores a adoração a eles. E isso vai voltar. E vai haver uma religiosidade sobre todos os que habitam na terra, sobre toda tribo, povo, língua, nação, e todos adorarão, ou seja, adorarão a besta, adorarão o anticristo, adorarão a besta que emergiu da terra. Aqueles cujos nomes, presta atenção, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes
aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, todo mundo vai adorar a besta. Todos os que não têm o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, os fiéis, os cristãos, os crentes, aqueles que firmarem seu compromisso pela fé no Senhor Jesus Cristo, esses nunca se prostrarão e nunca adorarão o nome da besta. Nunca se prostrarão e nunca adorarão a imagem da besta. Nunca se prostrarão e nunca adorarão o dragão. Nunca, jamais. Que nem os amigos de Daniel, que disseram, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. E se não quiser, nós morreremos. Mas saiba, ó Deus, ó Rei, que nós não nos prostraremos perante a tua estátua e nem a adoraremos. E eles foram lançados para dentro de uma fornalha que estava ali acesa e aquecida a cerca de 7.000 graus. Eles, nos olhos dos homens, foram mortos. Mas ali nós observemos que mal nenhum lhes causou. Ali em Daniel nós temos essa expressão. Saiba que os filhos de Deus jamais se prostram perante o inimigo. Saibam que os filhos de Deus jamais se prostram a qualquer servo dele. Preferem a morte do que adorar Satanás. Preferem a morte do que adorar o Cristo de Satanás, o falso Cristo, o anticristo. Presta atenção, irmãos. Toda a terra, todos os que habitam na terra vão adorar a besta. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Preste atenção aqui nesse versículo. Lembra que João falava lá nas igrejas, do capítulo 2 e capítulo 3? Se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já aqui, ó, se alguém tem ouvidos, ouça. Porque a igreja já está no céu, irmão. A igreja já foi arrebatada. A igreja já foi para a glória. Deixa eu ver a hora aqui, né? Para eu não me perder e não ficar até 10 horas aqui com os irmãos. Eu vou concluir aqui a parte da primeira besta, né? E eu vou voltar com os irmãos só amanhã à noite, falando desse assunto, tá? Porque amanhã de manhã é dia das mães, né? Não convém de estar falando sobre esse assunto amanhã de manhã, às 9 horas da manhã. Amanhã é dia das mães, nós vamos falar sobre as mães amanhã de manhã, tá bom? Nós vamos exaltar e glorificar o nome do nosso Deus em gratidão às nossas mães. Então de manhã é um culto em ação de graças, né? E à noite a gente volta a tratar desse assunto, tá bom? Então veja bem, verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Os santos não se dobrarão. Os santos não adorarão a besta. Custe o que custar. Igreja, aprenda isso, igreja. Tem muita gente que está, por causa de um prato de comida, por causa de um emprego, está vendendo a sua alma. Tem gente que por menos está vendendo a sua alma. Tem tanta gente abandonando a Cristo por menos do que uma imposição de morte contra ele. Por bem menos. Porque, como disse o apóstolo Paulo, nós ainda nem resistimos ao sangue, né? Nós ainda nem resistimos. Nós estamos ainda, irmãos, muito aquém. Nós aqui no Brasil, nós temos aqui uma liberdade tremenda de viver e de pregar o Evangelho, sem que ninguém nos toque. Porque nós temos assegurado a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de cultuar ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E ninguém nos impedirá disso, em lugar nenhum nos impedirá disso. Ninguém pode nos impedir. Isso é assegurado na Carta Maior, naquela que rege todas as leis, a nossa Constituição Federal. Então nós aqui, irmãos, nós temos total liberdade para poder adorar o nosso Deus. Mas vai chegar um tempo que aquele que adorar a Deus será morto. Mas os cristãos verdadeiros, eles nunca se prostrarão perante a imagem da besta, do anticristo e do dragão.
Por quê? Porque eles jamais vão adorar a besta. Mas hoje, tem muitos que se dizem cristãos, muitos que dizem que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, muitos que dizem que o seguem, que tem a Deus como seu adorador, o Criador dos céus e da terra, mas que vendem as suas almas por tão pouco, que não servem a Deus coisa nenhuma, mas só aos seus próprios interesses, só ao seu próprio ventre. Eles são capazes de negar a fé deles por qualquer coisa, seja por uma estabilidade, seja por um ganho, seja por alguma outra coisa que lhes favorece. Desde que beneficie a sua vida, ele será capaz então de negar o seu Cristo. A verdadeira igreja, aquela que foi lavada, remida pelo sangue de Jesus, nunca terá vergonha do Evangelho, nunca terá vergonha de seu Salvador, e sempre será ousada, sempre será intrépida na confissão e também na proclamação do testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, igreja, proclame o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque é isso que a igreja deve fazer aqui nessa terra. Enquanto ela tem a oportunidade de expressar a sua gratidão, o seu louvor e a sua adoração aqui diante de todos os moradores da terra. Não tenha medo de ser uma testemunha fiel, verdadeira, do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, que morreu por ti, que morreu por mim, que nos amou até o fim, que venceu a morte para que você e eu tivesse um lugar lá no céu. Por isso, meu amado irmão, tenha esperança. O pior que pode acontecer com um cristão é morrer. E nós temos visto que muitos morrerão pela fé em Cristo, mas irão direto para a glória. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, fique firme no Senhor Jesus Cristo, confiando sempre no Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele estará contigo em todo o tempo. O inimigo pode vencer, mas a vitória dele é uma vitória temporária, terrena e aqui apenas. Mas nós já temos garantido a vitória eterna. E o nosso Deus tem nos dado essa vitória, porque todos quantos confessaram o seu nome, com Ele estarão na glória. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos ao Senhor por todos que têm perseverado em estar cultuando a Ti. Abençoa todos, nos dá um sentimento de alegria, um sentimento de esperança, de confiança em Ti, e que possamos, ó Deus, trilhar nesse caminho que nós temos que trilhar, que é o caminho duro, mas é o caminho da fé, o caminho da vida, o caminho da salvação. Estamos passando por um momento difícil, de provação, mas a Tua igreja, ela vai ser aprovada, porque ela crê no Senhor Jesus Cristo, no Salvador. Por isso, ó Deus, anima a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, exalta, ó Deus, o Teu nome e glorifica o Teu nome por meio da Tua igreja. Desperta a Tua igreja, ó Deus, e faz a Tua igreja estar acordada, avivada e consagrada para servir ao Senhor nesse mundo, aproveitando cada oportunidade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu te oro agradecido, pedindo que nos dê também uma noite de paz e descanso na Tua proteção. Em nome de Jesus, amém.